Mais um vídeo de como lucrar alto com um novo método construtivo até 50% mais econômico. Vamos lá. Hoje vou dizer para vocês o que pode e o que não pode no tijolo ecológico. O que pode e o que não pode é muita coisa que pode e muita coisa que não pode. Vamos começar por uma coisa que todo mundo tem dúvida, tipo assim, é uma dúvida frequente de várias pessoas. Eu já vi muitas pessoas perguntando, muita pessoa pergunta para mim, pergunta também na internet também que eu já vi. E eu vou tirar essa dúvida aqui agora, como se muita gente agora puder me ver aqui, vai desmistificar essa parte também. Pode laje no tijolo ecológico? Gente, pode laje no tijolo ecológico sim. Ele aguenta laje? Aguenta laje sim. Como é que ele funciona? Bom, no convencional você vai botar coluna, vigamento e o tijolo como vedação para poder sustentar essa laje em cima. No tijolo ecológico, como uma obra estrutural, no final da laje você vai ter o tijolo canaleta, que vai ser a cinta que vai ser feita em cima. Com essa cinta, esse canaleta, você vai ter a ferragem concreta em cima para cintar essa obra no final das paredes. E essa cinta, diferentemente do tijolo convencional, ela se corre em todas as paredes. É diferente um pouco do convencional. Então você vai ter uma obra até mais, tipo assim, mais robusta nesse sentido. Todas as paredes de tijolo ecológico vão receber essa cinta. Com isso você vai armar a sua laje pré-moldada ou batida, do jeito que for o cronograma seu, o projeto da obra em si. E você vai bater essa laje em cima normal. Também pode se usar também um tipo de viga tradicional. Pode se adaptar, dependendo do projeto, ou o projeto do arquiteto, ou do engenheiro em si, ou o cálculo estrutural da obra, pode se adaptar a parte também da viga tradicional, colocando tábua e tudo mais, vedando essa tábua, claro, para não escorrer o concreto depois, não sujar o seu tijolo, para não ficar esteticamente aquele monte escorrido também, né? Porque o tijolo ecológico tem essa função também, você não pode deixar escorrer, porque senão vai manchar os seus tijolinhos. Então essa vantagem do tijolo ecológico, você pode trabalhar com laje sim. Outra coisa também, aproveitando essa parte também, que você além de poder colocar laje, você no sistema construtivo modular, no tijolo ecológico, você pode também trabalhar até 4 andares de altura. Então você pode edificar no sistema construtivo modular, no sistema do tijolo ecológico, estruturalmente falando, você consegue edificar até 4 andares. Se você usar como vedação, pode colocar até mais andares. Se você usar tipo métodos construtivos associados ao tijolo ecológico, tipo com parte estrutural também metálica, por exemplo, como estrutura de prédios, por exemplo, com coluna e vigamento, e botar o tijolo ecológico com vedação, também você pode botar mais andares. Mas no sistema construtivo modular ecologicamente, correto, falando no sistema modular, 4 andares. Então essa vantagem você tem no tijolo ecológico. Então você pode fazer duplex, triplex, pode fazer prédios, como aqui em Petrópolis, aqui na região também do estado do Rio. Se usava antigamente, na época, muito tempo atrás, na década de 80 aí, década de 70, se não me engano, se usava muito o famoso BNH, que eram prédios geralmente de 4 andares ou mais, mas na época era mais de 4 andares, que se fazia 4 vezes 4, 4 por andar, 16 apartamentos, né? De 2 a 3 quartos, então quer dizer, isso é uma ideia, tá gente? Para quem está vendo e escutando isso aqui, no tijolo ecológico você pode fazer também parecido com isso, ou para aluguel ou para venda, projetos de apartamentos assim, BNH, um projeto parecido, que pode ser feito de 2 a 3 quartos, de 4 por andar. Você pode adaptar, botar tipo, o tempo de hoje, né? Se fosse vocês, eu faria um projeto parecido, mas claro, colocaria talvez também o elevador, por exemplo. Poderia fazer 4 andares com elevador, com a escada e o elevador junto, você teria mais, tipo assim, uma lucratividade maior, um valor custo-benefício maior. Poderia fazer também 3 quartos com suíte, que já seria uma obra de padrão maior também. Na região do estado do Rio, como eu falei, está com um poder aquisitivo maior, poderia vender melhor. Então já é uma ideia também a se pensar. Então isso já são vertentes que poderia fazer, que é o que pode e o que não pode com o tijolo ecológico. Então já está desmistificado, pode usar laje, pode também fazer prédio com ele até 4 andares. Desculpa, gente. Um coguzinho. Então, continuando o processo que eu estou falando com vocês, então essas vantagens você vai ter com o tijolo ecológico. Uma vantagem muito boa, de poder fazer prédio com ele até 4 andares no sistema construtivo dele. Então você vai ter a lucratividade bem grande nessa parte aí. Então você juntando, como se diz,
a parte dos 50% mais econômico, quando você pode fazer 4 andares com ele, você vai ter uma lucratividade bem grande nessa parte. Já que as paredes vão germinar com os apartamentos, você vai ter uma vantagem muito significativa no final da obra. Então, pensa muito bem nessa parte aí. Um dos benefícios também são casas, por exemplo, prédios, projetos, casas geminadas, duplex de casas geminadas. Dependendo de região, tá, gente? Isso aí seria muito viável também no tijolo ecológico. Então, você pode fazer, por exemplo, eu estou falando de duplex, você está falando de mistificando se pode laje ou não. Um duplex seria uma obra geminada e teria laje. 2 andares teria laje e pode ser geminado se teria aproveitamento da parede de um lado e do outro. Então, também a lucratividade também desse imóvel, como eu estou falando de 50%, seria até um pouco maior, porque a parede de um seria a parede do outro. E como o tijolo ecológico tem essa função térmica acústica, então seria também essa divisória de uma parede de um apartamento para o outro, teria uma função melhor também nessa parte acústica principalmente. Então não passaria o barulho de um apartamento para o outro. Então essa vantagem também teria, já aproveitando também essa parte que pode ser usado laje no tijolo ecológico para poder fazer o segundo andar e duplex. Então, vamos lá, continuando também. Olha que vantagem você já está tendo, gente. Outra coisa também, isso é o que não pode no tijolo ecológico, parede já pronta e existente. Uma obra pronta, por exemplo, esse próprio prédio que eu estou acabando de dizer para vocês, uma casa existente, com laje ou sem laje, independente de qual seja. Obra de tijolo ecológico já pronta há 10 anos ou há 2 anos, aí passou um tempo, o cliente quer aumentar a casa e botar mais um cômodo, um quarto a mais, ou aumentar a sala e derrubar uma parede do quarto. Vamos lá. Tijolo ecológico, posso derrubar a parede para fazer isso? Tijolo ecológico não pode derrubar a parede depois de pronta, gente. Por que não posso derrubar essa parede depois de pronta? Tijolo ecológico é uma obra estrutural, tipo bloco de concreto estrutural. Então ela é uma obra que as paredes têm os graus dentro da própria parede, que são a parte estrutural dos tijolos, da própria parede em si e da obra em si. Então a obra, a parte estrutural dela está distribuída nessas paredes, onde tem vão de porta e janela. Se for uma obra, por exemplo, de segundo andar, o que for, de metro em metro, ou de 75 centímetros. Se for uma obra térrea, de metro e meio, fora a parte de porta e janela, no vão de porta e janela também tem que ter ferragem. Então essas paredes, elas são como se fosse um raio-x. Se fosse fazer um raio-x, você vê um monte de ferragem distribuída nela. Se você for derrubar uma parede dessa, você está tirando a estrutura dessa obra. Essa parede não vai ter estrutura. E se ela tiver uma laje em cima, ou um telhado, um madeiramento, o que for, você pode fazer uma queda dessa laje, uma queda desse telhado e derrubar tudo. Tipo efeito dominó, derrubar uma parede que é o tudo. Então, estruturalmente falando, essa parede não pode ser tirada de jeito nenhum por ser uma obra estrutural. Tipo igual eu falei, obra de bloco de concreto estrutural são paredes em cima de parede. Você vai fazer igual eu falei do BNH agora no tijolo ecológico, no bloco de concreto estrutural, a mesma coisa. O andar de cima é a cópia do de baixo. Então, se você tirar a primeira do de baixo, vai cair tudo. Então, não pode tirar. Se fosse uma obra convencional, um tijolo convencional, poderia, porque você tem a estrutura e base em cima das colunas e do vigamento. Então, fica a dica, tijolo ecológico é uma das coisas que não pode derrubar a parede depois de pronta. Só se o projeto for feito já de antemão, projetado por um dia você ter que derrubar uma parede ou não. E isso acho que é difícil a pessoa fazer. Projetar uma parede para derrubar ou não. Um vão de porta, uma coisa parecida até pode ser. Mas projetar uma casa para um dia você derrubar uma parede, acho que ninguém vai pensar em fazer uma coisa dessa. Um vão de porta, como eu acabei de dizer, uma janela, tudo bem. Mas uma parede inteira é meio difícil a pessoa pensar numa coisa dessa. Então, gente, quando você pensar em fazer uma obra de tijolo ecológico, já pensa nessa parte. Não pode derrubar uma parede. Isso vamos dizer, que não pode, é um contra do tijolo ecológico. É uma parte que não pode ser feita, tá bom? Outra coisa, gente, também no tijolo ecológico. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Revestimento. Revestimento de tijolo ecológico. Eu posso revestir o tijolo, eu posso botar o azulejo, no caso o revestimento de tijolo ecológico, sem a necessidade de chapiscar a parede e jogar o embolso depois, ou o reboco. Eu posso simplesmente pegar e jogar argamassa, passar a argamassa diretamente no tijolo ecológico. Por ser uma parede bem lisinha, bem nivelada, e já está de plumo certinho, eu posso pegar a argamassa, chapar direto no tijolo.
já é uma dica, já ensinando a vocês como que funciona, que você vai passar direto, isso é o que pode no tijolo ecológico, e você vai passar direto a argamassa no tijolo e vai botar o seu revestimento, o seu azulejo direto no tijolo, sem precisar chapiscar, sem precisar rebocar. Você não precisa fazer essa parte do embolso nem nada. É só passar a argamassa diretamente, passa direto, bota o piso, acabou, tá pronto. Outra coisa, aproveitando esse ensejo também, ele aceita qualquer tipo de revestimento. Então se a pessoa quiser, não quero tijolo à vista por dentro da casa, quiser botar gesso por dentro da casa, isso também dizendo que pode, posso botar gesso estucado, parede lisinha, vai ficar lisa, tipo essa parede aqui atrás aqui que é lisa, ó, não é tijolo ecológico, gente, essa aqui é uma parede que teve gesso estucado, então vai ficar lisinha, então você vai ter a parede lisa e vai ter, sem nada por cima, só o gesso direto. Mas eu quero reboco por lado externo, posso rebocar, ainda tem uma economia também nesse reboco, eu não preciso chapiscar para poder pegar o reboco por cima. Eu posso eliminar o chapisco e rebocar diretamente sobre o tijolo. O reboco, para você ter uma ideia, pela parede ser bem nivelada e o plumo estar correto, por ser uma parede de tijolo ecológico, ela já pede o plumo perfeito, já pede o nivelamento perfeito, você vai ter uma economia muito grande na hora do reboco. No máximo meio centímetro de massa, você já consegue rebocar, sem a necessidade do chapisco. Então você vai economizar também nessa parte aí, gente. Então você pode botar o reboco direto, pode usar massa textura, aquela massa texturizada, arranhada, do jeito que você quiser, qualquer tipo de massa. Então a massa textura pode ser utilizada também diretamente em cima do tijolo. Você pode utilizar também pedra decorativa, assentar a pedra decorativa diretamente no tijolo, ou na parede toda, ou só na parte de baixo, no rodapé, na altura de 30, 40 centímetros, para poder proteger sua obra da chuva também. Muita gente costuma fazer isso. Pode usar também só um embolso naquela parte, também deixar o resto do tijolo à vista. Então, essa é a situação que você pode usar no tijolo ecológico, várias vertentes que você pode utilizar no tijolo ecológico que também te adianta e te ajuda muito. Então, isso é uma das vantagens que o tijolo ecológico te dá também, em termos de revestimento. Então, continuando nesse processo, dizendo para você o que pode e o que não pode no tijolo ecológico, eu falei com você do tijolo ecológico dessa parte, o que pode no álbum estrutural e o que pode também na parte dos andares, e também falei da parte da laje. Voltando nessa premissa e falando na parte da argamassa, na parte do tijolo, pode argamassar direto no tijolo, tem outras coisas que você pode fazer também no tijolo ecológico, que não pode também fazer no tijolo ecológico, que as pessoas costumam perguntar muito, que é prego no tijolo ecológico. Posso dar prego no tijolo ecológico? Martelar com prego direto no tijolo ecológico? Gente, não pode. Por que não pode dar prego no tijolo ecológico? Porque o tijolo ecológico, ele é à vista, ele não tem chapisco, não tem bolso, então ele está natural, a própria ele é à vista ali. Então o tijolo, quando você pega o martelo e vai dar um prego no tijolo, você dá impacto. Quando você dá impacto no tijolo, automaticamente ele vai rachar, porque você está impactando, ele não tem chapisco, não tem bolso, então ele vai rachar o tijolo. Então você vai estragar o seu tijolo, e pode soltar, quebrar, rachar de vez e aí estragar aquela parte ali. Então no tijolo ecológico você não pode usar isso. Você tem que usar, em vez de usar o martelo e o prego, você vai usar a furadeira. E vai usar a furadeira em que modo? Modo furadeira. Você não pode usar de jeito nenhum impacto no tijolo, então você não vai usar de jeito nenhum a furadeira no modo martelete. Só no modo furadeira. Exemplo, você vai furar para poder colocar um quadro pendurado. Então você vai botar um quadro, você vai pegar o meio do tijolo, essa parte aqui maciça do tijolo aqui, gente, ó. Essa parte aqui é maciça, aqui, ó, e pode furar aqui para colocar um quadro, por exemplo. Eu quero furar para colocar uma coisa leve, eu vou furar aqui. Eu quero furar uma coisa pesada, um produto mais pesado. Eu posso furar entre os tijolos aqui nas juntas, ou se tiver um grout aqui com ferragem de concreto, eu posso furar aqui também, ou aqui nas juntas também, onde tem o concreto, ou só na junta em si, para colocar uma coisa mais pesada, uma televisão, um armário embutido. Você pode colocar essa parte aqui também, para poder colocar uma coisa mais pesada. E se você quiser preferir também, pode colocar a bucha de gesso, que ela abre dentro da parede, aqui dentro, aqui assim, do furo que for. Só que tudo que eu vou explicar a vocês é de acordo com o peso do seu produto que você vai colocar, do material que você vai botar pendurado na parede. Tá bom, gente? Então fica a dica aí.
Então, essa é uma coisa que você não pode fazer, não usar prego, tá? Então, continuando também esse processo, como estou falando com vocês, o tijolo ecológico tem várias vantagens, o que pode e o que não pode no tijolo ecológico. Então, as pessoas perguntam muita coisa, em questão também da parte estrutural, o que pode utilizar, o que não pode utilizar. As pessoas têm que entender que o tijolo ecológico, por ser à vista, ele tem vantagens que no convencional não tem em relação à estética. Tá, tudo bem. Muita gente fala que não gosta de tijolo ecológico por causa da estética. Tem pessoas, principalmente as mulheres, são meio avessas essa parte assim, em parte do tijolo ecológico, mais parte rústica, né? Então, às vezes, eu não gosto muito de tijolo à vista. Então, pode fazer igual eu falei. A parte externa, você deixa um tijolo à vista. Aí, porque, tudo bem, a parte externa eu não ligo. A parte de dentro, você faz a parte rebocada ou a parte do gesso estucado, que é mais vantajosa. Então, isso é o gosto de cada cliente. É o cliente que vai decidir o que pode fazer e o que não quer fazer. Então, é vocês que vão olhando, adaptando, sabendo esses detalhes e vão vendo o que vai ser feito ou não. Tá? Essa dica que eu estou dando para vocês, como eu digo, pode, o que não pode, é vocês que vão se adaptar a esse detalhe também. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que no tijolo ecológico, essa parte de o que não pode ser feito tem que seguir a risca. Porque se vocês fazerem coisas que eu estou falando com você que não pode fazer, vai dar errado e depois você vai se arrepender depois e não tem como fazer. Imagina botar com um prego para você rachar a parede, vai ter que trocar a capa do tijolo ou trocar o tijolo em si, pode rachar 1 ou 2 ou 3 mais tijolos, tá bom, gente? Então fica essa parte vocês sabendo que tem que ser feito dessa maneira, tá? Então voltando também a essa parte também que eu estava falando com vocês, de casas, que eu estava falando sobre casas geminadas e casas de, por exemplo, de casas de segundo, terceiro andar, quarto andar. A dica que eu digo para vocês, quando você estiver fazendo uma casa geminada, pensa bem no projeto, por exemplo, de casas apartamentos e parte de salas comerciais, que é muito lucrativo também se fazer parte de sala comercial. Porque você vai fazer sala comercial, você vai pegar, estou voltando para trás, gente, porque eu lembrei aqui, você vai geminar várias salas. Então, com as paredes geminadas, você tem essa parte da parte acústica, que não passa o barulho para o outro lado. Então, você vai ter uma parte muito benéfica em sentido também, em parte de não passar o barulho para o outro lado. Então, isso é uma função que o tijolo ecológico tem, que o tijolo convencional não tem, que muita gente não sabe disso. Então, eu tenho que ficar sempre voltando e falando sobre esse assunto, porque eu gosto de frisar essa parte, que eu falei muito de obra residencial aqui, esqueci de falar da parte comercial, né, falando, né, gente? Da área de salas comerciais. Imóveis comerciais, no caso também, lojas também. Então, isso tudo eu estou dando ideias para vocês, como você pode fazer, e é uma ideia muito boa para quem quer fazer imóveis também para aluguel também. Então, fica essa dica também aqui para vocês. Continuando também no processo, outra coisa que vocês podem fazer com o tijolo ecológico, que muita gente não sabe, desculpa, gente, tomando fôlego aqui, porque eu estou falando muito rápido, eu fico sem fôlego. Churrasqueiras, fornos e fogão a lenha, você pode fazer com o tijolo ecológico. Outra coisa que você pode fazer com o fogão a lenha, além dessa parte churrasqueira, forno, fogão, que você não sabe, e às vezes as pessoas não sabem disso, móveis, tipo, a pessoa quer fazer uma casa de veraneio, não quer gastar às vezes quer mobiliar essa casa, você pode fazer cama de alvenaria parecendo tijolinhos, sofá, pode fazer tipo estante, armários embutidos, porque o tijolinho já te dá essa função de estética. E ao mesmo tempo você já tem uma economia muito grande em termos de custo-benefício, você tem que comprar esse material. Então, se você vai fazer a cama embutida, você vai botar só o estrado. Bota até os buraquinhos se quiser botar umas gavetas depois. Se for um sofá, você vai botar tipo um armário também, uma coisa embutida, ficar como um armário de baixo ali e botar só um estradozinho e colocar as espumas para servir como assento depois no sofá. Então, são ideias que o tijolo ecológico te dá por ser essa função também estética também. Então, voltando à parte do fogão e forno a lenha, você tem a função também do tijolo ecológico, essa parte dele ser térmica acústica. Você bota a mão na churrasqueira no fogão a lenha, por fora ele não esquenta, é incrível, tá, gente? No tijolo maciço ou no pré-moldado tradicional de concreto, no caso a churrasqueira, o forno, o fogão, ele esquenta por lá de fora e a churrasqueira do tijolo ecológico não esquenta assim. E tem uma coisa que eu vou dizer para vocês que não pode deixar de fazer, tá? Independente do tijolo ecológico ser muito bom por essa parte, mesmo você fazendo isso, não deixe de colocar no lado onde vai a parte do braseiro, né? Onde fica ali, por exemplo, também esqueci de falar, a lareira, também pode fazer com tijolo ecológico, mas mesmo assim, aonde vai o braseiro,
você tem que colocar a lajota refratária ou tijolo refratário. Eu costumo usar mais a lajota sentada por dentro, onde fica o braseiro. Eu uso a lajota refratária para não deixar essa caloria bater diretamente no nosso tijolo, junto com a massa refratária. Eu assento ele no lugar com essa lajota. Por que eu assento essa lajota com a massa refratária? Para não deixar a caloria bater diretamente no nosso tijolo. Porque o tijolo ecológico, por mais que seja muito bom, ele não é um tijolo cozido, então não é para aguentar essa alta temperatura, que o próprio lajota refratária é feita para isso. Então, especificamente para isso. Então o tijolo ecológico é bom para essa parte. Também você pode fazer tanto o forno, fogão, lareira, tudo isso que eu estou falando para você pode fazer, como os móveis rústicos também. E, gente, uma coisa que também você pode fazer com o tijolo ecológico, muita gente não sabe, paredes circulares, de até o mínimo que você pode fazer com a parede circular é 3 metros de diâmetro, é o mínimo. Tem que ter no mínimo 3 metros de raio, de diâmetro, para você fazer uma parede circular de tijolo ecológico. E deixar o tijolo à vista também. Eu sei que você poderia fazer com o convencional, mas você tem que chapiscar e rebocar. O tijolo ecológico você consegue fazer com 3 metros de raio mínimo e deixar o tijolo à vista, tanto por dentro como por fora, e você teria uma parede circular. Então imagina que coisa linda, maravilhosa você ter uma parede circular com tijolo à vista. Então um diferencial, você pode fazer tanto no formato circular, um círculo completo de 3 metros mínimo, que eu falei, ou mais, ou também colocar uma meia-lua, por exemplo, um 3 metros, fazer uma meia-lua de parede meia-lua, ou um canto meia-lua. Então olha só que vantagem você tem, uma estética que para quem os arquitetos que estão aí de plantão vendo aí agora, poderiam fazer também. Então uma sugestão que eu posso dar para vocês aí agora também nessa parte aí. Outra coisa também que vocês podem fazer também é a parede com ângulo de 45 graus. Então você pode também fazer esse chanfro de 45 graus na sua obra, que o tijolo ecológico tem como você cortar ele e fazer o chanfro de 45 graus no tijolo. Você vai pegar a máquina, cortar, vai marcar os 45 graus, cortar, fazer esse chanfro e fazer uma paredinha, por exemplo, na sala, aquele detalhezinho, botar um sofazinho por dentro, uma parte pode ser no quarto, por exemplo, uma parte da parede ali onde você vai fazer uma janela no canto. Entendeu, gente? Onde vai fazer uma porta diferenciada ali na entrada da sala, numa área mais íntima, um jardim de inverno. Então você pode fazer o que você quiser, desde que a parede seja nesse corte de 45 graus, que o tijolo ecológico te aceita fazer isso e dá a estética do tijolo também. Então, são outras vantagens que você tem no tijolo ecológico que você não sabia. Que você pode fazer no tijolo ecológico, ele aceita esse tipo de coisa também. Então, voltando e continuando falando mais sobre o tijolo ecológico, além dos móveis embutidos, além disso tudo, o tijolo ecológico tem tipos de colunas diferentes. Você pode fazer colunas simples com o tijolo ecológico. O tijolo ecológico pode fazer colunas simples que são 2 tijolos. O tijolo tradicional, que é esse aqui, ó. Aqui, gente, ó. Seria isso aqui, ó. 2 tijolinhos, ó. Assim, 2 tijolos assim, simples. É a coluna. São 2 tijolos que vocês estão vendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui em cima, ó. 2 tijolos é a coluna simples. 4 furos, a coluna simples. E por aí vai. Aí tem coluna de 4 tijolos, que seria essa aqui é de 25 por 25, a de 4 tijolos seria 38 por 38, com mais robusta. Então tem vários tipos de colunas com tijolo ecológico. Essa seria a mais tradicional, que é maciça, que é a de 4 furos, que seria de 25 por 25. Isso porque o tamanho do tijolo é 25 por 25, que a outra seria 37,5 por 37,5, no caso eu arredondo entre 38 por 38. Tem de 50 por 50 e por aí vai, dependendo do projeto, cada tipo de projeto, tá? Então você pode fazer N situações. E as de 50 a 50, por exemplo, seria uma coluna estrutural, poderia revestir uma coluna de um prédio também de grande porte, fazendo uma parte de baixo uma garagem imensa, com uns ligamentos maiores. Então tem várias situações que você pode fazer do tijolo ecológico, até adaptando a obra convencional com a obra do tijolo ecológico modular. Então você teria toda essa associação junto também. Então pensando nisso tudo, gente, então são várias vertentes que o tijolo ecológico dá, que pode e que não pode. Isso tudo eu até já veio ideia na minha cabeça, eu fico até brincando de vez em quando, eu já falei com a minha filha mais nova que queria que fizesse um castelo de tijolo ecológico. O tijolo ecológico é uma obra que dá pra fazer castelo, tá, gente? Imagina um castelinho com parede circular, essa parte do chão de 45 graus, você fazer um castelo no tijolo ecológico, com tijolinho à vista. Dá pra fazer. Pode deixar um tijolo à vista, pode até pintar de cinza concreto e fazer a obra de tijolo ecológico, tijolinho à vista, pintar de cinza concreto. Né, gente? É uma ideia. É uma brincadeira que minha filha falou que eu falei que ia fazer para ela de brincadeira, mas dá pra fazer. Outra coisa também que deve ficar lindo, eu não fiz ainda, mas eu já vi fotos, é uma igreja feita de tijolo ecológico. Uma capela, por exemplo, uma igreja menorzinha, uma capelinha, feita em tijolo ecológico. Vou ver se depois eu acho, tem fotos
de obras que foram feitas, uma capelinha que foi feita de tijolo ecológico, o nosso tijolo da São Jorge, mas não foi nossa obra, não fomos nós que executamos, só foi usado o tijolo da São Jorge. Depois eu vou achar no portfólio, vou botar para vocês verem também. Então, vocês têm uma ideia, gente. São várias situações que podem ser feitas com tijolo ecológico, e isso tudo eu estou falando de o que pode e o que não pode. Então, fica a critério de vocês. Essa foi a aula de hoje, que eu queria passar para vocês o vídeo de hoje. Se vocês precisando, querendo saber mais alguma coisa, bota aí as dúvidas de vocês. Estamos aí para responder todas as suas dúvidas, tá bom? Um abraço e fica com Deus, gente.